Olá pessoas, sejam muito bem-vindas ao Engenharia e Prosa, em sua série Engenharia Financeira. Hoje a gente vai tocar um dedinho de prosa aqui com Cláudio Nassur, meu amigo. Cláudio, queria que você se apresentasse para o nosso público, contasse um pouco da tua atuação, da tua empresa, como que está isso aí? Bom dia pessoal, meu nome é Cláudio, sou sócio fundador aqui da Sigel Capital, uma boutique de finanças corporativas aqui de Brasília. O nosso foco é a região centro-oeste e tô de volta a Brasília, né? Fui criado em Brasília, cresci em Brasília, mas em função da minha escolha de faculdade, de universidade, sou economista formado pela UNB. Fui embora, fui para São Paulo, fui para o Rio, trabalhei no mercado financeiro, trabalhei em empresas de consultoria, em grandes empresas também. Mas em 2012 voltei para cá. Eu acredito bastante no potencial aqui da região, da cidade, para desenvolver serviços que antigamente os empresários, os empreendedores de Brasília, quando tinham necessidade de contratar um serviço como esse, tinham que ir a São Paulo ou Rio e ser atendido, polos, né, as vertentes. E ser atendido na distância, entendeu? Coisa que eu acho que não é bom. Então a ideia da Sigel Capital é justamente isso: tirar essa distância, trazer o serviço para perto de Brasília, um serviço sofisticado, muita ciência aplicada a finanças e tornar ele mais pessoal, inclusive, né? Sim. Mais humano, né? E é um tipo de trabalho, a gente aqui trabalha basicamente com 3 linhas de negócio: fusões e aquisições, finanças corporativas, que são alguns serviços que fazem parte do módulo inteiro de fusões e aquisições. Por exemplo, valuation é um tema que é bem recorrente. É fantástico. Eu sou suspeito que eu fui contaminado também pelo dedinho das finanças, né? Queria que tu contasse um pouco, você estava comentando, tua graduação é em economia, não é? Isso. Mas você acabou saindo de uma dissidência de engenharia. Pois Como que é essa história aí? Eu comecei a minha vida fazendo engenharia, né? Cheguei a cursar aí alguns semestres de engenharia e num determinado momento algo dentro de mim dizia: não, cara, você não nasceu para ser engenheiro, entendeu? Vai atrás do que você gosta mesmo, que é finanças. Tinha bastante finanças, não exatamente finanças, mas bastante matemática, bastante física dentro do curso de engenharia, mas o que eu queria ver mesmo era a matemática aplicada a negócio. E foi o que me pegou. Então eu fiz outro vestibular, não transferi, fiz outro vestibular para o curso de economia na UNB e me formei, e no mesmo semestre que eu me formei eu já estava num banco de investimento lá em São Paulo, trabalhando como analista de research. Caraca. Cobrindo o setor de telecom, que no século passado, alguns mais velhos vão se lembrar. Século passado é mesmo, né? Era um setor que estava bastante em ebulição. E muito engenheiro, né? Você saiu, porque você teve a década ali de 80 que foi meio que perdida, e aí foi, acho que é onde originou o grande papo, que hoje a graduação não necessariamente é a carreira. Então você acaba formando, aí descobre, você ainda descobriu cedo, né? Ainda na formação você falou: não, minha aptidão é para finanças, eu vou fazer uma coisa mais focada para finanças. Mas tem um pessoal que vai descobrir essa aptidão um pouco mais tardio, ou seja por necessidade de mercado. Tipo, o cara formou engenheiro, mas é muito bom com números, com matemática. Sim, e tal. eu acredito que isso não tenha mudado, tá? Desde a época que eu trabalhei num banco, mas era muito comum termos bastante engenheiros dentro dos quadros do banco, tá? Em todas as áreas: área de fusões e aquisições, área de research, área de gestão de fundos. Essa área de research é uma área de pesquisa voltada para entender a complexidade da operação? Não, o research é a área do banco ou de uma corretora onde os analistas cobrem as empresas que são listadas em bolsa. Então eles fazem análises, fazem recomendações e basicamente voltado para os clientes, né, da corretora. Voltado para os clientes, mas banco. o pessoal que quer fazer trade ali, né? Quer comprar ação, papel, para quem quer investir em ações. Entendi. E aí depois você falou uma área de, o pessoal fala M&A, né? M&A, isso. M&A é fusões e aquisições, mergers and acquisitions. Foi a área que eu fui trabalhar logo em seguida. Eu passei 1 ano e meio no research e depois fui para a área de fusões e aquisições, numa época bem interessante, de muitas privatizações. Enfim, o banco foi bastante ativo.
E você atuou num segmento que era engenharia pura, né? Dessas fusões e aquisições. E aí grandes empresas, como é que se fala? Atuadoras aí, desenvolvedoras de tecnologia, né? Tua área vem toda dessa tecnologia de comunicação, não é isso? Logo após as privatizações, eu fui trabalhar em grupos de telecom, onde a engenharia era fundamental, né? Eu diria que uma empresa de telecom é basicamente engenharia e TI. Precisa da engenharia para prestar o serviço e da TI para fazer a integração do que os engenheiros pensavam, né? É claro que muitas finanças por trás para justificar, até para precificar, né? Para precificar, exatamente. E aí a gente estava, um pouquinho antes, a gente estava tomando um café, você estava comentando a questão do preço e da importância que se tem em se mensurar e se precificar, seja serviço ou produto, de uma forma correta, né? De uma forma mensurável e gerenciável, né? Pois é fundamental, falando de finanças aplicadas à engenharia. A gente pode, acho que, extrapolar e vamos falar de negócio, né? Aqui é a prosa, né? A prosa é legal. Finanças é fundamental, Guto, desde o início do negócio, tá? Quando você tem uma ideia e quer transformar aquela ideia num negócio, é prudente que se faça diversos estudos para você entender, primeiro, o espaço econômico onde você está entrando. Então, você tem que entender para quem você vai vender, como você vai vender, se tem mercado, se o mercado compra, qual é o mercado que você vai atuar primariamente, quais são os mercados secundários, como é que pode se dar o plano de expansão. Então, a conta tem que começar desde o início. Do início. Eu diria que é essencial, não diria que é prudente, né? É essencial, cara. Se você não... Exatamente, é essencial. Da Modaran que fala isso, né? Finanças corporativas vai da decisão zero até a última decisão. Tudo passa por lá, né? Por finanças, sem dúvida. É importante você entender também como uma empresa se relaciona com os diversos stakeholders, seja governo, seja cliente, seja empregado, enfim... Stakeholders são todos aqueles, até para quem não entende, são todos aqueles interessados na própria operação, seja diretores, seja clientes, seja acionistas, né? São seja todos governo, tem enfim, a parte de agências reguladoras, tem defesa do consumidor, enfim, são muitos stakeholders que fazem parte, que acabam impactando o negócio. Então, quando você olha ou tem uma ideia e quer desenvolver essa ideia, é importante já começar a transformar essas ideias em números, ou seja, no mínimo numa planilha. E o Excel ajuda bastante. Ajuda bastante, né? Eu diria que o Excel é uma ferramenta que ajuda a transformar em números muito das ideias, tá? E bacana. Além de você aplicar finanças ao negócio, é importante você saber quais são os impostos que vão ser endereçados para aquele tipo de produto ou serviço, quais são os custos associados àquela receita e quais são as despesas. Porque tem uma distinção muito clara entre custos e despesas, né? Sim. É importante entender também como é que uma empresa funciona, né? Bacana. Você está falando das dimensões, como que é? Quais são essas dimensões? Você tem um produto, vou vender esse produto, tá? Bacana. Primeira camada que aparece é o governo, com os impostos diretos. Certo na vida, só a morte e os impostos. Né? Então, você vende um produto, vende um serviço, automaticamente você tem que pagar impostos sobre aquela receita. Perfeito. Tá? Tirou os impostos, então o governo já na cabeça funcionando lá em cima. Então, o teu principal sócio, né? O primeiro que recebe. Exatamente. Aí vem a segunda camada. Você tem a receita líquida, embaixo da receita líquida você tem os custos. Os custos são... as despesas, vamos chamar entre aspas de despesas. Os desembolsos. Os desembolsos que estão totalmente associados àquela geração de receita. A atividade fim ali. Exatamente. Então, no caso de uma indústria, é o chão de fábrica. É o chão de fábrica. Então, o cara que está lá o maquinário lá, produzindo matéria-prima, energia, insumo. Exatamente. Perfeito. A equipe que trabalha ali para montar o produto, enfim. Então, tudo aquilo para fazer a xícara aqui, por exemplo. Exatamente. Ali é o que nós chamamos margem de contribuição. Quando você retira esses custos, aquele produto gera um lucro bruto, e esse lucro bruto é quanto esse produto pode contribuir
para fazer a empresa ser lucrativa ou não. A parte de back-office ali, né? Porque você tem as questões administrativas, Então, comerciais. é uma camada abaixo. Uma camada abaixo, é a próxima. A próxima camada, legal. exatamente. Logo em seguida tem o escritório, que é onde está a turma do RH, a turma de finanças, a turma de planejamento, enfim, a controladoria, as outras áreas que não são diretamente ligadas à produção daquele produto ou do serviço. Tá? Então é o que nós chamamos de despesas gerais administrativas e vendas. Que é assim, você tem e aí para tentar ilustrar, você tem a pessoa que está lá operando a máquina, que está associada a um custo, mas você tem a responsável pela contratação, com recursos humanos, que ela não está lá, mas ela está participando porque tem que contratar o cara, tem que gerir férias dele, tem que fazer a folha. folha. Exatamente. Bacana. Então aí é uma camada, é a camada de administrativa, e quando você subtrai essa despesa, aí sim é a despesa, né? Isso. Então o custo está lá no chão, aí a despesa está nessa camada administrativa. Exatamente. Você chega à geração de caixa operacional do negócio. Entendeu? Perfeito. Para saber se vai ter lucro ou prejuízo, né? Exatamente. O vermelhinho ruim é isso daí. O resultado de receita bruta, menos impostos, menos custos, menos despesa, é o famoso EBITDA. Tá? O EBITDA. EBITDA. Bacana, cara. Eu ia te pedir para definir isso, mas... lembrando que nessa conta, para a gente chegar até o EBITDA, a gente não inclui a depreciação. Tá? A depreciação, ela é uma despesa, ela é um evento não caixa, ou seja... Você não desembolsa, né? Você não paga a depreciação. Não, exatamente. É contábil, puramente contábil. Então a gente consegue medir aí sim a geração de caixa do negócio. Quem que vem logo abaixo dessa turma? Os bancos. Porque o banco, quando ele vai analisar a tua empresa, ele vai olhar a tua capacidade de geração de caixa para pagar o empréstimo, o que é que você vai colocar. Exatamente. Então, abaixo dessa linha do lucro operacional ou da geração de caixa operacional do negócio, vem os bancos e ali o banco vê a tua capacidade ou não de honrar. De honrar o empréstimo. E aí é uma conta de capital de terceiros que é colocada dentro da operação, Exatamente. Que é o financiamento. Às vezes... eu quero comprar uma máquina nova, ou quero renovar a frota de veículo. Você tem às vezes até o que eles chamam de CAPEX, né? Capital Expenditure. Isso, você pode financiar com empréstimo de terceiros, né? Com empréstimo de terceiros. E aí ele vai pegar e analisar, estou te botando 100, você está gerando 1.000, e aí ele vai ver se tu vai conseguir pagar ou não, e aí ele libera ou não em função dessa tua capacidade de pagar ou não. Exatamente. Estou errado? Não, está correto. Você está cometendo alguma heresia aqui, cara. O lucro operacional, ou o EBITDA, enfim, depende de como você quer chamar essa linha, é uma medida muito importante para a definição de capacidade de alavancagem financeira de um negócio. Tá? Bacana. E aí, é prudente que a empresa chegue ali no máximo a 3 vezes, ou seja... o alavancar, né? Então, a alavancagem... Eu gero 1.000, no máximo até uns 3.000 ali, é uma coisa razoável. Plausível. O legal do EBITDA, e aí até me corrija se eu estiver errado, cara, é que foi uma tentativa até do setor financeiro de meio que padronizar as leituras das empresas no mundo inteiro. Porque o que você acaba, hoje é globalizado, né? Sim. Você tem banco chinês vindo aqui, norte-americano vindo, brasileiro indo para lá, teve Ambev aí, recentemente comprou não sei o que e tal. Então você tem... E como que os caras leem, como que fala a mesma língua? Então expurga tudo aquilo que é tributo, que é regional. Então a carga tributária no Brasil é diferente da África, que é diferente nos Estados Unidos. É uma maneira de medir a geração de caixa do negócio. Tá? Padronizada, né? Então você fala em EBITDA, qualquer empresa no mundo, desde a padaria do seu João ali na esquina, você pode falar de EBITDA até grandes corporações e... Exatamente. Enfim, então é uma forma do tipo, EBITDA é isso daqui e é isso aqui para todo mundo. Bem, passado os bancos... dependendo do regime tributário que a empresa tiver funcionando, se ela for no lucro real, o governo entra de novo. E leva mais um pedaço do teu resultado. O interessante é que até agora o acionista ou o empreendedor não recebeu nada. Tá? Ele está correndo todo o risco do negócio, enfim, é o CPF dele que está em jogo. Se der ruim, os bens dele. Tem que vender os bens. Exatamente. Então, o governo, no caso de uma empresa de lucro real, tira mais um pouco. Se a empresa for no lucro presumido ou no simples, o governo belisca um pouco mais lá em cima, entendeu? E o que sobra vira lucro. E do lucro, parte vai como remuneração de dividendo
para o acionista. Ou seja, o empreendedor colocou... ele correu o risco inteiro para lá no final tirar um pouco o justo. O justo. Mas é o último da linha a receber. Ele sem sombra de dúvida é sempre o último. O último, entendeu? Então, o primeiro a falar, o primeiro a apanhar e o último a receber. Exatamente. Mas tem em qualquer lugar do mundo, né? Não é só no Brasil. Não é. Isso é o sistema, é assim que funciona. É assim que funciona. Tá? Então, o interessante é que ele empreendeu, investiu, gerou emprego, gerou imposto, gerou riqueza. Não recebeu nada ainda. Muitas vezes não recebe nada, muitas vezes arrisca bastante bastante patrimônio, enfim, está no risco. Agora, quando o negócio ele é bem feito, bem estudado, bem trabalhado, todas essas dimensões do negócio funcionam de forma harmônica, o resultado, o lucro pode ser muito bom e o dividendo, consequentemente, melhor ainda. Melhor ainda. Entendeu? E aí depende até de uma série de fatores, inclusive da capacidade do empreendedor ali de gerenciar essa galera. Imagina o tanto de... Pois é, e para você gerenciar todos esses stakeholders dentro de um negócio, é importante você conhecer bem finanças. E aí que a matemática financeira aplicada ali, né? Faz todo sentido. E assim, o importante é que essa matemática ela é uma matemática simples de contas elementares. Uhum. É somar, diminuir, multiplicar ou dividir. Não tem nada fora disso. Fora disso. Entendeu? Mas precisa de uma sensibilidade até para entender o que está sendo feito ali, né? Você vai dimensionar o custo, você tem que entender ali Sim, o fundamental é você entender a modelagem financeira que vai estar por trás disso. Ah, beleza. Que aí a modelagem financeira entra até... E o que é a modelagem financeira? É você transformar em fórmulas matemáticas exatamente o que acontece dentro de um negócio. Entendeu? Bacana. É saber medir, por exemplo, vamos falar de coisas mais tangíveis, né? Produto. Você tem um produto que você tem matéria-prima, você tem mão de obra, você tem insumos tipo energia, água, você tem serviços de terceiros alocados ali, você tem aluguel de galpão, você tem, enfim, você tem que saber medir muito bem o que entra dentro desse universo, né? Exatamente. Cara, não pode esquecer que tem pesquisa e desenvolvimento até você chegar a um produto. Ah, isso daí é uma outra coisa que eu queria até falar na área de finanças corporativas, mas só concluir o teu... Então, o importante é saber entender e modelar toda essa jornada que o produto faz desde o momento que você tem ideia até a hora que ele sai da linha de produção. E ainda tem mais custo associado a isso. Porque depois ele vai ter um frete, vai chegar até no local. Tem transporte, logística. Exatamente. Então, essa cadeia inteira, ela tem que estar muito bem planilhada. E o importante, antes de começar, ou antes de se aventurar dentro de uma linha nova ou de um segmento, olha como é que o mercado faz. Se o teu custo vai ser suficiente para competir com gente que já está no mercado estabelecido. Entendeu? Pois é, e aí o que ele está falando é, sei lá, o cara que vende ali na esquina vende o picolé a R$10. Você faz toda essa conta e chega à conclusão de que meu picolé vai ter que custar, vou ter que vender ele a 12. Tu já está 20% acima do não cara. Vale a pena entrar. Não vale a pena entrar, esse é o ponto, é inviável. E não vale aquela desculpa de que se todo mundo pagar 100% dos impostos, não sobrevive. Eu não aceito isso. Isso não é honesto. É porque tá todo mundo... Porque o cara que não paga uma hora, ele quebra. Ele quer quebrar junto com ele. A conta chega, entendeu? Alguém vai pagar por isso, entendeu? Quando, ao longo do tempo onde o empreendedor está sonegando, quem está pagando somos nós, contribuintes. Contribuintes, sim. Exatamente. É verdade. Então, o certo é lembrar de modelar e incluir tudo, para ver se vale a pena ou não entrar naquele segmento. Muitas vezes não vale a pena, tá? Porque tem muita gente que empreende com paixão. É importante, super importante gostar do que faz, ter prazer em ir todo dia para o escritório, trabalhar, mas mais importante do que isso também é não criar distorção dentro do mercado e viver de um sonho que nunca vai se concretizar. É ilusório, né? Porque às vezes o cara juntou a economia ali e fala, não, mas eu tenho um dinheirinho aqui, eu vou consumindo ele, uma hora vira, mas essa hora vira nunca... Não, É que nem consultoria, né? Eu costumo brincar muito. O cara fala assim, não, cara, mas você está entrando agora, me faz um desconto
E aí a parceria é de longo prazo. Então, depois, quando a gente for renovando o contrato e tal, a gente faz um preço melhor. Só vou que falar bem de você. Chega. Vou falar bem de você. Não, você prestando serviço para mim, você vai abrir novas portas. Eu já vi muito isso. Das finanças corporativas, quando você faz o processo de valuation, que é... Valuation nada mais é que a, sei lá, precificação da empresa, da operação. Pois é, o valuation... Como que a gente pode definir um valuation? O valuation tem várias técnicas, né, várias metodologias. Você pode fazer valuations por múltiplos. Você tem múltiplos de receita líquida, múltiplos de EBITDA, múltiplos de lucro. Então, você olha as empresas comparáveis à sua, como elas são negociadas no mercado, compara, você apura os múltiplos e aplica esses múltiplos à tua. Tá? Só que tem que entender que uma coisa é uma empresa de capital aberto, onde a taxa de arrependimento é baixa, porque se você quiser vender, você vai e vende na hora na bolsa. Outra coisa é a empresa... Assim, tem ação já que está sendo transacionada ali, é fácil você liquidez, liquidar, né? Exatamente. Então, se você está arrependido, você vende fácil. Agora, uma empresa fechada, que não é negociada, a taxa de desconto precisa ser maior. Então, tem que tomar muito cuidado na hora de usar algumas metodologias. Um pouco a liquidez, né? Não, você não tem liquidez. Nas ações, né? Não. Para você vender, meu amigo, só se der briga entre os sócios. Não, eu compro a tua parte, não, você compra a minha. Pois é, e muitas vezes, nesse momento, a precificação não é adequada. Não é adequada. Então, empresas fechadas, elas tendem a valer menos do que uma empresa aberta, uma empresa listada, justamente pelo risco de liquidez. Sim. Então, só aí você já tem que impor um prêmio de risco. Tá? Então, a sua taxa de desconto tem que ser maior. Entendi. Empresas fechadas. Taxa de desconto é como se fosse uma redução do valor do múltiplo. Que você quando você faz por comparação, então, se ela fosse de capital aberto, valeria 1 milhão. Como ela é capital fechado, não sei o que, você acaba descontando 700 mil, 600 mil. Você... tem que, e aí essa taxa de arrependimento... é a sensibilidade ali do... você que vai ter que definir a tua. Tá, entendeu? Entendi. Qual é o tamanho do risco que você vai querer correr. Não tem... não tem forma. Tem estudos que dizem que é 5%, 10%, mas cara, no final eu acho que é mais justo você definir a tua, o risco que você quer correr. Tá? Então uma técnica é essa de múltiplos, que pode ser múltiplos de empresas listadas ou múltiplos de aquisição de outras empresas semelhantes. Esse múltiplo já é mais difícil de se encontrar, porque muitas transações que acontecem com empresas fechadas, elas não são divulgadas. Entendeu? Só falar a empresa X comprou Y, mas você não sabe por quanto, não tem acesso aos números da outra, então é uma transação que dificilmente você vai ter acesso aos valores e múltiplos que foram praticados naquela transação. Uma metodologia muito aceita é do fluxo de caixa descontado. E aí que entra, mais uma vez, o entendimento e a modelagem bem feita do negócio. Do negócio, não, perfeito. É uma metodologia que também tem diversas imperfeições, tá? Porque normalmente você projeta um negócio ao longo de um período, que tipicamente vai de 5 a 10 anos. Do próprio negócio, né? Próprio negócio. É como se você simulasse a operação daquele. Exatamente. Que você está avaliando. E eu diria que você tem bastante domínio sobre os 2 primeiros anos. A partir daí... a sensibilidade que você tem que ter na leitura até macroeconômica. Do ambiente, de negócio, por exemplo, se a gente está falando de negócio de commodity, uma mineradora, por exemplo. Uma mineradora, normalmente, ela tem o período onde aquela reserva vai ser exaurida e no final você tem que fechar. Então você pode fazer... A reserva mineral lá, então a gente está falando da coisa física. Exatamente. Então aquela reserva mineral... É um recurso escasso, uma hora acaba, lógico. Sim, ela está lá definida, você sabe que vai durar 30 anos, então, e no 31º ano tem que fechar aquela mina e tem todo um custo de encerramento, de adequação ambiental. Então, nesses casos, você pode fazer uma projeção de 30 anos. Agora, o que você não consegue controlar bem? O preço da commodity. Sim, pois é. Então, como que ele vai variar ao longo desse período? Então, assim, o fluxo de caixa descontado é legal, entendeu? Ele é talvez a técnica mais estudada, desenvolvida e bem aceita hoje, mas também tem que tomar cuidado com algumas imperfeições, tá? Que o modelo pode trazer para... Pode trazer. E aí entra também uma engenharia, assim, o emprego da engenharia, e aí pelo que eu estou entendendo, me corrige se eu estiver errado,
o emprego da engenharia até para o entendimento do que é que vai ser aquilo, seja da formação do custo, seja da formação ali das eventuais despesas e precificação até daquilo. Então, você colocou aí o exemplo de uma mineração, por exemplo, mas você tem uma indústria, que tipo de maquinário você vai colocar ali, que tipo de arranjo produtivo você vai colocar ali, você vai dimensionar para fazer quantas unidades, né? Qual é o teu punch? Eu quero fazer 1.000 unidades, eu quero fazer 20.000 unidades. Qual é a minha capacidade de recurso para fazer isso? E aí você vai dimensionando. Então existe uma engenharia fortíssima por trás disso. A modelagem financeira ela tem que estar totalmente paralela à engenharia aplicada. Ah, pô, então. Perfeito. Caso contrário, meu amigo, vai dar ruim. Vai dar. Porque senão você... Um exemplo, a gente está falando de maquinário. Então toda indústria ela tem uma capacidade de produção. Entendeu? Então não adianta o economista chegar lá e botar uma taxa de crescimento 20% ao ano. Ao ano, exatamente. Não, esse mercado cresce, estudos mostram que ele vai crescer 20% ao ano. Então eu vou crescer essa indústria 20% ao ano. Só que você tem que ter um parâmetro ali de capacidade instalada. Sim. Porque a partir do momento em que você, numa indústria, tipicamente você atinge 85%, você já tem que disparar um processo de investimento para expansão de capacidade. Tá? Sim, verdade. E essa expansão de capacidade, ela leva tempo e custa dinheiro. E custa dinheiro, que é o capital expenditure. O CAPEX, ou CAPEX, que o pessoal fala. Investimento de capital, que tem que ser aplicado ao negócio. Tá? Então, é fundamental que, nesse caso, a expansão ela esteja atrelada ao plano de engenharia do negócio. Então, bacana, plano de engenharia do negócio. Não basta conhecer finanças, você tem que conhecer o seu negócio. Não basta ser pai, tem que participar, Tem que participar, exatamente. E aí, até brincando um pouco com isso, aí você está lá dentro de finanças corporativas, você tem isso tudo que a gente está falando é uma parte de modelagem de valuation, que é você entender quanto vale aquela operação ali. E aí, às vezes, a gente consegue analisar, você pega uma empresa de capital aberto, você tem uma rubrica lá muito latente de pesquisa e desenvolvimento ou de planejamento a longo prazo. Então, aí eu não sei da tua experiência com relação a isso, mas a tendência é que quanto mais madura a operação está, mais preocupada com o futuro, eles vão estar nesse planejamento ou nessa avaliação. Então, ele começa a entender, o mercado está indo para lá, minha capacidade é essa. Então, eu desloco a minha capacidade, eu terceirizo, invisto em pesquisa e desenvolvimento, você acaba tendo muito planejamento de desembolso numa projeção futura do que na própria operação. Tem muito disso ou não? Não tem. Tem. Todo negócio, se você parar para analisar de perto, ele é um ciclo que se retroalimenta sempre. Tá? Você tem um produto, um serviço, é eficiente, vende, gera receita, gera lucro, e parte desse lucro, em vez de ir para o bolso do empreendedor, ele tem que ser reinvestido para que essa empresa continue nesse ciclo vitorioso. Então ainda tem ali... Sobrou para mim? Não, peraí, não sobrou para mim. Vamos tirar um pedacinho aqui. Exatamente. Que você vai ter que reinvestir. Cara, um exemplo bom que a gente pode falar, cara, é da Kodak. Nossa. A Kodak era líder de mercado. Filme, quem é do século passado aí vai lembrar como é que era, a gente revelava filme, né? Batia foto, tinha que mandar a Kodak era líder e ela mesma entendeu que em algum momento essa liderança poderia ser ameaçada, desenvolveu a câmera digital e, para não se prejudicar, não colocou no mercado, ou seja, tomou uma decisão equivocada. Né? E o resultado... desenvolveu a tecnologia e não colocou no mercado. A IBM tem uma história parecida com isso também. Enfim, várias empresas fazem isso com o receio de se canibalizar. Mas a verdade é que todo produto ele tem um ciclo de vida, ele tem um hype e uma hora a tecnologia vai chegar e vai substituir aquilo. E aliás é isso, essa eu diria que o fundamento básico do capitalismo, entendeu? O capitalismo ele só existe se houver desenvolvimento tecnológico, entendeu? A produtividade ela tem que ser contínua, ela tem que continuar
Não, tem até um autor, chama Sean Peter, cara, não sei se você já ouviu falar, ele fala das ondas de desenvolvimento, ele acaba dizendo que todo desenvolvimento é direcionado para uma nova onda, para uma nova tecnologia. Pois é, né? não, e é isso, e novas tecnologias, elas nascem justamente para baratear o produto e você ter acesso a fazer com que aquele produto chegue a uma camada maior de consumidores. Então, é inevitável que uma empresa continue reinvestindo parte da sua geração de caixa em tecnologia, senão ela vai ficar para trás. É inevitável. Corre o Hoje em risco dia de correr o mesmo erro da Kodak, né? da Kodak. E não adianta também tu gastar, desenvolver e falar, pô, isso aqui é legal pra caramba, não vou botar no mercado, não vou segurar aqui pra não... E não tem, gente, não tem, se a gente parar para olhar, posso dar exemplos bem próximos, né, da gente, telefonia. Tá? Sim, olha isso. Aconteceu a privatização, no primeiro momento as empresas tinham uma demanda reprimida enorme de terminal fixo. Quem não se lembra, telefone era declarado imposto de renda, era um Sim, bem... era uma linha, tinha gente que vivia disso, de comprar e vender exatamente. telefone. Então, em pouco tempo as empresas privatizadas atenderam aquela demanda reprimida, veio a telefonia celular, que aliás veio junto ali na privatização. Então, a telefonia fixa cresceu muito, a telefonia celular continuava crescendo. Num determinado momento, as empresas de telefonia fixa olharam para o lado e falaram, gente, vamos ser engolidos. Quem são esses caras aí que estão vendo a gente no viu? Então, eu diria que lá por 95, as empresas de telefonia fixa, em 2005, quase 10 anos depois da privatização, elas estavam desesperadas na migração de tráfego fixo móvel. E o que aconteceu? A telefonia fixa foi morrendo, praticamente hoje ela se mantém porque já está feito investimento. Então, em casa, praticamente ninguém tem mais telefone. Quer dizer, muita gente tem. Eu vou te falar que os mais velhos têm, porque a gente tem telefone fixo para falar com o pai, com a mãe e tal. Mas todo mundo... E a telefonia móvel... Ah, sim, despontou. Tem gente que tem mais de um celular, inclusive. Né? Só que a telefonia móvel também viveu um momento de exuberância e pujança que não foi muito, não. Aí, de repente, ela começou... A tecnologia foi evoluindo. E aí, o que apareceu? O WhatsApp. Não, a internet, né, cara? VoIP. E aí chegou num determinado momento que as empresas de telefonia móvel falaram, gente, a gente bloqueia o WhatsApp aqui porque assim, o tráfego está saindo todo do... Quem aqui no Brasil usa o SMS? Ninguém. Não, acabou. Tá? Todo mundo usava o WhatsApp. O SMS era uma fonte de receita da telefonia móvel. Então, os aplicativos de VoIP também, enfim, a coisa foi evoluindo. Hoje, a telecom se resume à comunicação de dados. Então, esse é o business. Basicamente isso. Então, voz existe, sim, mas eu diria que é uma receita que vai caminhar para ser nada ou gratuito, entendeu? E não tem mais esse negócio de curta distância, longa distância. Para você passar dados, é dados. É dado, vai pela internet, né? Até pela qualidade da voz do WhatsApp já está bem maior. A gente até brinca hoje, o celular que entrou nessa telefonia móvel para a gente se comunicar movelmente aí, né? Hoje ele é smartphone, entrou na era do smartphone, enfim, tecnologia embarcada ali no dispositivo móvel. Mas hoje o telefone ele serve para um monte de coisa e de vez em quando ele serve para ligar também, né? Exatamente. Então, isso é uma prova assim, muito palpável de que as empresas têm que continuar investindo o tempo inteiro em novas tecnologias e novos serviços. Elas não podem parar de tecnologia de desenvolvimento. Recentemente eu vi Então, P&D é fundamental para qualquer negócio. Para qualquer negócio, assim. Eu vi uma entrevista do presidente do American Express na London Business School recentemente. E aí ele fala, cara, porque a American Express é uma gigante aí na área de pagamentos, né? Cara, mas como que você está vendo essa evolução? Porque hoje você já tem até a virtualização do cartão de crédito. Várias fintechs reduzindo custo. Reduzindo custo. Aqui no Brasil a gente tem 2 unicórnios que pipocaram aí na área de fintech, então, e brasileira criativa, eu acho isso fantástico. Eu falei, cara, mas a oportunidade é grande. E você não tá, ele perguntar para você, não está preocupado com isso, não? Como que vocês estão encarando isso? Ele falou, cara, dentro da Amex a gente tem um setor de pesquisa e desenvolvimento que a única função deles é desenvolver uma solução que nos tire do mercado.
Então, diariamente os caras estão buscando solução para tirar, para se fazer acho que o inverso do que a Kodak fez, do tipo, ó, vamos descobrir para segurar e impedir. A lição da Kodak, fazer o contrário. ela foi... o exemplo da Kodak é um exemplo muito estudado. Então, nenhuma grande empresa quer ser lembrada por isso, entendeu? O negócio da Kodak era basicamente celulose, né? O negócio dela era revelar as fotos em si. Ela te dava todos os negócios. Acho que a Xerox foi um spin-off disso, né? O cara estava procurando ali uma forma de revelar a foto de uma maneira mais rápida. E aí descobri a máquina, descobri a Xerox, descobri a fotocópia. Pois é, a Xerox é outra empresa também que um dia foi muito grande, hoje ela é uma empresa pouco lembrada, até porque quase ninguém tira mais fotocópia de documento, enfim, hoje é tudo digital. Digitalizar, mais uma vez, celular, o cara bota aqui e manda para lá. Então isso é inevitável, é inexorável, muitas profissões vão deixar de existir, entendeu? A inteligência artificial ela vem aí para justamente tirar esse custo, entendeu? Tem outras que por força de sindicatos ainda continuam existindo, mas é inevitável, entendeu? Que deixem de existir, cara. Hoje, se você vai num posto de combustível nos Estados Unidos, é tudo você que faz, é self-service. É self-service, entendeu? Verdade. Aqui no Brasil, não. Por quê? Ainda não, né? Mas são leis que... são sindicatos, corporações que trabalham para proteger aquele emprego. Mas é um emprego que também não é bom para quem está lá. Entendeu? Ficar respirando petróleo, ali, combustível, gasolina e álcool todo dia, isso não faz bem para ninguém. Entendeu? Então, assim, a evolução tecnológica, inteligência artificial, sistematização, enfim, robôs, RPAs, enfim, isso tudo vai substituir hoje atividades que são feitas por seres humanos. Mas também, consequentemente, teremos novos segmentos que devem crescer. Sim, entendeu? E absorver essa turma. Sim, é verdade. A gente vai ter mais tempo, tudo vai ficar mais barato. Mas esse papo de mais tempo eu acho interessante, que os caras criaram o computador para o ser humano ter mais tempo para as coisas importantes, né? Eu acho que depois da criação do computador a gente ficou com menos tempo, porque a tendência é você se dedicar mais a um determinado ofício. Mas a tua produtividade aumentou muito, né? Muito, tu faz muito, aí sem sombra de questão de ter ou não mais tempo, entra aí o planejamento. Sim, sem sombra de dúvida. Finanças aplicadas a pessoas, entendeu? Entendi. Pois então, e aí esses avanços tecnológicos eles acabam impactando a vida. A gente costuma dizer muito que a engenharia, e aí eu brinco muito, eu até parafrasei um lord inglês que fala, no mundo ou foi Deus ou passou pela mão da engenharia, senão a gente estava pelado numa caverna, né? Sim. Tentando nos comunicar da melhor forma possível. Então, senhores e senhoras, pessoas do nosso canal, essa foi Engenharia e Prosa na sua série Engenharia Financeira. Cláudio, eu queria te parabenizar, cara, e te agradecer muito por nos receber aqui, por ter esse dedinho de prosa aí, muito agradável e muito reconfortante saber que tanto engenharia quanto finanças se permeiam, né? Você complementa e trabalham juntos, cara, isso é legal. Eu diria que economia, assim, o economista é um cara mal visto, mas assim, não deixa de ser um engenheiro social, entendeu? Ele trabalha com finanças aplicado a tentar entender o ser humano, o que é muito difícil. Acho que a história da humanidade toda é tentando entender a própria humanidade. E aí tem uma coisa muito interessante, assim, cada indivíduo, né, ele tem uma curva de preferência e o desafio do economista é tentar traduzir ou agrupar essas curvas em grupos que sejam pelo menos um pouco parecidos, entendeu? Daí que vem a engenharia social, tá? Então, finanças e engenharia caminham juntos. A gente tem como pano de fundo a matemática, que é uma ciência exata e que é fundamental para a gente saber quantificar para depois qualificar. Perfeito, cara. Bom você ter colocado isso. Os processos, as decisões, enfim. E quanto mais análise palpável a gente conseguir colocar no papel para poder tomar uma decisão, melhor essa decisão será tomada. Isso não significa que no final vai dar tudo certo, entendeu? Mas, pelo menos, você conseguiu retirar
do processo decisório muitas indefinições que em algum momento você nem estava prestando atenção. Nem cogitando. Não, fantástico. Os dados da Siga a gente vai colocar no link aqui no final da descrição do vídeo. Quem quiser procurar também Siga Capital pela internet, né? Você tem lá o site da Siga com os contatos e tudo. Fiquem, principalmente você que está com um negócio de médio porte, quer expandir ou quer buscar tá pensando em vender, quer buscar recurso, a captação de recursos é uma fonte. Acho que sinta-se à vontade aí em contactar. O Cláudio é uma pessoa muito receptiva, isso adora, de vez em quando a gente fica proseando bom demais isso daqui. E mais uma vez queria te agradecer, queria que você deixasse um recado final para os nossos telespectadores. E agora ouvinte, a gente tá com um podcast, então quem quiser procura no Spotify, Engenharia e Prosa, então tem acesso, você pode consumir dessa forma também, em forma de áudio. Então fica à vontade, Cláudio. Eu acho que o importante para qualquer decisão é que ela seja pautada em critérios que facilitem a tomada de decisão. Então, a minha sugestão é use e abuse de finanças, matemática. A matemática foi criada para o nosso bem, entendeu? Não é para assustar ninguém. É uma ferramenta, né? Exatamente. Você tem que aprender a usar a ferramenta. Então, e a matemática que se aplica a negócio é uma matemática simples, não tem logaritmo neperiano, não tem absolutamente... porque todo mundo quer falar exponencial, o cara esquece que o dia a dia é incremental, é o mais cara, não precisa disso, essa ciência aí deixa para os cientistas de foguete, entendeu? Para a matemática financeira é uma matemática simples, com as operações elementares. O importante é saber traduzir o que o negócio é numa planilha. Tá? Maravilha. Ou seja, é fazer uma modelagem bem feita e lembrando que na tua modelagem você tem o governo com os impostos, você tem os custos associados, as despesas, os bancos, o governo de novo. No final, o que sobrar, parte fica na empresa para captar o dinheiro. Uma parte você vai ter que devolver para a galera que acreditou em você. Parte vai para o cara que tomou o risco desse negócio inteiro acontecer. E parte tem que ser reinvestido em pesquisa e desenvolvimento para o negócio continuar sendo lucrativo. E aí a engenharia entra de fora a fora, seja na redução dos custos ali, operacionais, seja na redução de despesa com novos incrementos ou novas tecnologias ali para facilitar até comunicação, venda comercial. Hoje você tem os pipelines tudo na nuvem aí, então tem engenharia de cabo a rabo. Mais uma vez, gratidão e pessoas, muito obrigado. Se você chegou até aqui no vídeo ou até aqui na prosa pelo Spotify, agradeço de coração aí a estar consumindo esse nosso produto, essa nossa prosa descontraída, trazendo bastante conteúdo e trazendo também grandes oportunidades e expectativas. Esse foi Engenharia e Prosa, na sua série Engenharia Financeira. Sejam todas muito bem-vindas. Obrigado.